Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Enter Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre Daisy Jones and the Six, Sombra e Ossos e Kindred. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ok, gente, eu vou logo avisando que tem spoilers nesse episódio. Quem não leu os livros ou não assistiu às adaptações tá lascado, tá? Se tá lascado, porque vai ser só socando o estômago hoje. Vocês vão ficar mais ferrados que o Billy Dooney depois dessa história. E quem não pegou a referência, sinto muito. Ai, gente. Assim, eu vou avisando que eu não li os livros citados aqui ainda. Então, as opiniões que eu vou dar hoje sobre essa série são opiniões de alguém que assistiu friamente cada uma delas. Eu só tenho um exemplar de Kindred aqui em casa, mas eu não comecei a ler ainda. Então, se vocês quiserem, eu posso voltar em outra hora e falar sobre eles isolado, numa digna comparação de fidelidade da adaptação. Mas, para isso, eu vou precisar que a segunda temporada da série seja confirmada e vou precisar ler o livro todo. Porque ficou muita coisa mal explicada ali no final, mas eu guardei Kindred pro segundo bloco. Vamos começar pela ordem que eu fiz no roteiro e vamos falar de Daisy Jones and the Six, que até o presente momento, na minha concepção, é uma ótima série de drama. Ela possui um ótimo desenvolvimento de personagens, ambientação, tanto a geográfica quanto a musical são muito bem arquitetadas. O elenco foi muito bem composto, é muito robusto nas apresentações e nas performances musicais. Essa série conseguiu fazer um negócio comigo que eu achava que era impossível, que é conseguir achar o Sam Claflin bonito, sabe? Porque na minha cabeça, durante anos, ele foi só mais um branco genérico. Nessa série, a versão dele de Billy Dooney mais velho é um dos brancos mais bonitos que eu já vi. Então, assim, palmas pra quem fez a maquiagem. A minha mãe tem a mesma opinião que você. Falou a mesma coisa. Nossa, Assim, ele mais velho é bonitinho. Eu não assisti a série, mas assim, eu vi as fotos, ele está belíssimo. Parabéns! Beijos pra mãe da Anne. É espetacular o quanto vocês conseguiram deixar esse homem bonito, porque realmente ele sem aquilo ali é só um cara branco. O Billy Dooney, na versão jovem dele, ele me assusta um pouquinho. Porque ele tem um olharzinho de psicopata. E toda vez que eu olho pra ele, eu lembro do cara do Yu. Nossa. E eu fico pensando, Comparação. gente, não deixem uma faca perto desse homem, que ele vai fazer um estrago. A versão Uma jovem pessoa muito dele. agradável, visualmente. A versão jovem dele durante os 4 primeiros, desculpa, episódios, me dava esse medo. Me dava esse medo de que se alguém botasse uma faca perto dele, ele ia sair lanhando todo mundo, porque me parecia que ele tava a um fio de nylon de virar um serial killer, mas a série não era sobre esse tema, então eu falei assim, não vai acontecer. Se ele matar alguém aqui, ele vai matar a si mesmo. E acabou que ele não matou a si mesmo também, e eu fiquei muito feliz com isso, porque ele é um personagem muito bom. Eu realmente estou apaixonada por ele, no sentido da formação do personagem, o desenvolvimento dele que ele teve na série, entre esses 8 episódios que eu assisti até agora, é delicioso de assistir a evolução dele, todos os passos, desde quando ele tá no fundo do poço até a ascensão dele e até as progressões e as recaídas dele. Então, assim, é um personagem incrível. Uma salva de palmas pra quem tá dirigindo essa porra nessa série, porque tá fazendo um trabalho ótimo. Completamente. E uma salva de palmas pro Sam Claflin, porque ele merece. A Simone, minha segunda personagem favorita dessa série, porque eu preciso dizer o porquê. Porque a Simone é a Simone. Não. Ela não precisa de justificativa. Ela é perfeita. Do início ao fim. Eu não consigo encontrar palavras pra dizer o quanto eu amo essa mulher. A Daisy, cara, a Daisy, quando a Anne me falava sobre ela, eu já pensava nisso, e agora que eu vi a série eu confirmei. Ela foi inspirada na Janis Joplin. Se você nunca
ouviu o rock dos anos 70, se você não sabe o que foi o Woodstock, por favor, leitor ouvinte, pesquise no Google o nome de Janis Joplin, porque, assim, tanto o estilo de vestimenta da Daisy Jones, quanto o tom de voz que ela usa nas músicas, quanto a forma como ela se comporta dentro das coisas que ela escreve, lembram muito a Janis Joplin e fazem uma mistura com a Florence, que é a vocalista do Florence and the Machine, que é uma banda que foi inspirada nos anos 70, teve seu auge nos anos 90 e existe até o dia de hoje. Então, a mixagem dessas duas mulheres formam o que é a Daisy Jones como musicista, artista e personagem. E isso foi uma coisa muito agradável de assistir, a formação dela. Apesar dela ser um ser completamente insuportável, destrutivo, arrogante, imaturo. Cara, é uma mixagem de você querer abraçar e dar uma surra na pessoa ao mesmo tempo. Assistir a Daisy Jones ao longo dessa série. É bastante complicado ser empático com ela, mas eu consegui, graças à versão mais velha dela presente ali, porque se não fosse por isso, eu provavelmente teria mandado tudo a merda. O Warren, nossa. Ai, o Warren. O Warren, puta merda, velho. Ele é um personagem que eu vou ficar com saudade depois. Eu vou ler o livro e o motivo dos quais pelo qual eu vou ler o livro é por causa desse homem. Ele é um baterista, assim, enigmático. Ele é um sidekick engraçadíssimo. Aquele bigode enorme que ele usa a maior parte da série é uma coisa maravilhosa. É muito bom. Assim, e é uma referência explícita aos integrantes de banda daquela época, e assim, é delicioso de ver a formação do figurino dessa série também. E o Warren é uma das pessoas que mais espetaculariza esse figurino, e ele realmente me colocou por completo nos anos 70 de novo. Assim, ninguém fez isso melhor do que ele. Tanto a versão dele jovem quanto a versão mais velha são maravilhosas de assistir. São super divertidas. O Ed, ele é um porre, ele é um saco. E engraçado, porque que ele é o cara que não gosta do Billy. Aí a galera fala, tipo, nossa, gosta dele porque não gosta do Billy. Eu fico assim, eu acho que ele é só um pouquinho invejoso. Não, eu nem ia falar sobre inveja. Eu ia falar sobre o Ed ser uma pessoa que, tipo, o que ele tá fazendo ali? É igual na cena que ela fala assim, o álbum é da Carrie, é do Warren, é do Grammy, e this guy, tipo, foda-se seu nome. Tipo, ele tá ali infeliz desde o primeiro dia. Sim. Desde o primeiro dia ele tá revoltado com alguma coisa que nem ele sabe que tá revoltando ele. Ninguém entende. Aí você tira umas conclusões precipitadas aqui e ali. Bom, ele tá irritado porque ele tem um crush na Camila e o Billy traçou ela primeiro. Ele tá irritado porque o Billy é vocalista da banda e ele queria ser vocalista. Mas ele sabe cantar? Não sabe. Então como é que ele queria ser o vocalista de uma banda se ele não sabe cantar direito? Se ele não tem uma voz e uma presença de palco como o Billy tem? É um negócio esquisito, o Ed, mas ele não é um personagem descartável. Ele tem uma razão de estar. A Karen, nossa, ela também é um presente, apesar de sua frieza, de sua crueza. Ela é uma personagem válida. O Graham é uma fofura do início ao fim. Eu amo personagens fofos e o Graham torna essa fofura de uma forma deliciosa de assistir também. A relação dele com o Billy, pra mim, é algo que eu amei ver se desenvolvendo. Eu amo assistir irmãos se relacionando em séries, livros, etc. Então, assim, a relação de família deles dois, pra mim, foi algo que me conquistou à primeira vista. A Camila, pra eu encerrar a primeira parte da minha fala, pra depois pra passar pra Anne, eu não simpatizei com ela à primeira vista, não gostei dela à primeira vista. Eu diversas vezes me perguntei o porquê que você não vai embora, porque assim, a tua vida tá uma merda. É só você juntar suas putas e ir embora. Que talvez ela melhorasse. O Billy tá numa fase de sexo, drogas, rock and roll. Ele não tá pronto pra ser pai e essa caiu no colo dele.
Assim, ele tem culpa, mas, tipo, camisinha nos anos 70 e 80 é um negócio ridículo de impensável. As pessoas não usavam por não querer mesmo. Não à toa foi o índice de IST lá pra casa do cacete. Então, assim, dava pra entender de um lugar de alguém que tava assistindo aquela série como alguém que é fã de rock, já assistiu outros documentários reais desse tipo, o porquê que o Billy perdeu o nascimento da filha dele, o porquê que o Billy passou por aquela fase de trair a Camila com fãs e grupos, porque isso é, entre aspas, normal pra um cara que é um rockstar em ascensão. Isso é comum para caralho. Vocês não têm noção do quanto isso é comum. É justo? Não é justo, mas é comum. Então, isso torna o personagem mais crível. Então, por diversas vezes eu quis que a Camila fosse embora pra felicidade dela própria, mas ela ficou. E então, por ela ter escolhido ficar, ela é uma mulher muito forte, ela é uma mulher muito segura de si, muito corajosa, ela é uma mulher muito punk pra aguentar isso tudo. Porque só isso explica ela ter aturado essa porra toda. E eu passo mal pra... Bom, é legal ver esses parênteses, né, que você faz com uma pessoa que tá vendo de fora, né, que tá conhecendo pela primeira vez os personagens. Eu queria deixar um disclaimer bem grande aqui, que eu amo o livro, eu sou apaixonada, eu devorei o livro. Mas eu tenho sérios problemas com a senhorita Daisy Jones e com o senhor Billy Dunn. Por quê? Porque eu acho... Porque assim, pra começar, eles são dois personagens muito arrogantes de si, os dois, e que toda a personalidade deles são completamente opostas e que se atraem porque eles são idênticos. Mas eles têm propostas diferentes, então tudo que retrai neles é porque eles são muito parecidos. Então, eu não vou mentir muito, desde que quando eu li, eu me incomodava um pouco com as personalidades dos dois e com as briguinhas que eles tinham, porque as brigas deles são puro ego e é literalmente de onde saem as letras e elas são incríveis, mas isso é um negócio que, nossa, não fazia sentido pra mim, eu achava eles dois um saco, de verdade. Eu ainda acho. E eu acho bem importante pontuar aqui que a maior parte dos spoilers que vocês vão ouvir vai ser de mim. Então, já para começar, eu odeio e não consigo shippar a Daisy Jones e o Billy. Eu acho mas eles... quem consegue tá maluco. Não, amiga, mas tipo assim, de ter pensado, minimamente pensar, eles vão ficar juntos em algum momento? Não, cara, não. Tem uma frase que o Billy fala na série, que não sei se ele fala no livro, mas eu vou repetir aqui. A primeira vez que a Daisy aparece, o Ted tenta apresentar ela pra ele reconhece que ela é aquele ser humano horroroso e ele vira pro Ted quando os dois estão sozinhos e fala assim: ou eu vou matar você, ou eu vou matar ela, ou eu vou me matar. E essa frase marcou pra mim a porcaria do desenvolvimento inteiro, porque eu vi ele sentindo isso de novo várias vezes. Ele tava mas ali 5 é construção segundos de enemies to lovers, amiga. Ele tava 5 segundos de pegar um facão e largar no pescoço dela o tempo inteiro. A Judy não fazia isso com o Cardan? E falando assim, ô filho da puta, eu tô tentando fazer minha banda dar certo. A única coisa que eu quero é ser músico. A única coisa que eu quero é ser um rockstar. E você tá fodendo a minha vida. Em todos os sentidos. E nenhum desses sentidos é bom. Então, assim... ou você sai de perto de mim, ou eu vou cometer um crime. Mas isso é muito no começo, amiga. Depois, eu continuei vendo isso depois. Não, mas não, ele muda, amiga. Eu continuei vendo isso depois. Ele muda porque, de assim, intensidade. Ele muda bastante de não, intensidade depois de um tempo. Ele muda de intensidade dentro dos episódios, mas assim, eu continuei vendo lá no fundo o Billy a 2 pontos de surtar. Mas o Billy surta por tudo, amiga. Não, ele o Billy é um chato. Mas por justiça. Cara, assim, acrescentar um disclaimer aqui, depois a Anne volta a falar sozinha. Eu tô assistindo essa série em inglês. Eu não coloquei dublagem.
por motivos pessoais. Então, assim, os diálogos em inglês, a formação e a narração em inglês batem diferente do que eles batem em português. Pra mim, parece tudo justificado. E como a personalidade do Billy, pra mim, já é algo corriqueiro, porque eu conhecia a história de outros artistas do rock parecidos com ele, que vieram da mesma época que ele viria, pra mim, isso não é demérito, como é pra Anne, tá? Por isso que vocês Mas estão não vendo é um isso. demérito, amiga. Eu não vejo ele sendo chato. Não é um demérito. Eu não não vejo. gosto dessa personalidade. Eu acho ele chato porque eu não gosto desse tipo de personalidade, entendeu? Não Tá. é um demérito em si, mas eu acho ele um chato. Eu acho que ele surta por tudo. Até assim, eu entendo. Ele é um personagem muito complexo, gente. Ele não. Porque assim, a galera tende a achar que o Billy é um vilão. Não, de jeito nenhum. Então, mas a galera acha, amiga. Ele foi vilão de si mesmo durante um bom tempo, mas Sim. isso passou. Então, mas a galera tende a achar que o Billy é o vilão dessa história, entendeu? Porra nenhuma, ele é um anti-herói, cara. Ah, eu Se é não pra- acho nem que ele é anti-herói, amiga. Ele é um anti-herói. Se é pra você escolher o vilão dessa história, bota o Nick. O Nick é o vilão. Eu não O acho nem Nick anti-herói. O Nick realmente é um vilão. Eu sinto que o vilão de tudo é a época, é a fama, é as drogas, isso tudo é um vilão, entre aspas. O Billy, ele é só um De certa forma, personagem sim. muito complexo, então ele tem muitas camadas. Sim. Eu acho ele um saco, às vezes, porque eu tô vendo de fora. E aí a gente tem uma percepção que às vezes parece um pouco como a banda tinha com eles. O Graham, ele é muito assim, tudo que o Billy fala, ele balança a cabeça e fala assim, senhor. A Carrie não fala nada porque, coitada. Mentira, gente. Não é desse jeito nessa personalidade. Que, olha, eu não sei se eu gostei tanto dessa personalidade que deram pra Karen na série. Que, assim, a gente tem uma Karen antes da Daisy e uma Karen depois da Daisy. Aí, então, tipo assim, parece que quando a Daisy entrou na banda, todo mundo, ai, nossa, porque realmente eu vou votar vou abrir aqui minha opinião, sabe? E aí, quando sim, antes. foi mais isso, sim. E aí, tipo, antes parece que todo mundo assim, é verdade, Billy. É verdade, Billy. Concordo. Habla mais. É isso aí. Isso me incomoda um pouco, porque a Karen é uma pessoa de personalidade também forte, mas ela é um pouco indiferente. Até no livro ela é assim. Mas, quando vem a versão mais velha dela, ela vai contando a perspectiva dela, e por mais que na hora ela não tivesse tido uma opinião ou uma atitude, na cabeça dela, ela tinha uma opinião formada sobre aquilo e ela falava, tipo, que o Billy era muito. Não é. É uma outra palavra. Sabe quando você não consegue. Não é muito duro, intransigível, eu acho, sabe? Sim. Ele é assim, e aí, tipo assim, tudo que ele faz é bom, e aí se você dá uma ideia que contrapõe o dele, ele fica, mas eu não gosto disso não. Por isso que ele batia tanto com a Daisy. Enfim. Eu até me perdi do que a gente tava falando. Eu gosto assim, que aí vai falando um por cima do outro, vai complementando tudo umas coisas uma da outra. Então vamos começar pelo que eu escrevi, e aí a gente vai transcorrendo com isso. Vamos lá. Uma das coisas que eu curti muito, que deixaram, foi a presença das músicas autorais. Eu também acho que não teria nem como seguir sem elas, mas eu achei muito interessante que eles fizeram e transformaram isso num marketing fudido, que foi literalmente lançar o Aurora. Então, as músicas são incríveis, o álbum de fato é muito incrível. Então, se você é uma pessoa que curte sair um pouco da série, entender um pouco mais do mundo e entender sei lá, meio que entender o hype que aconteceu com o álbum, é muito bom ouvir.
O álbum é muito bom, todas as músicas são muito interessantes. Eu sou uma pessoa muito triste, porque eles lançaram uma versão do Aurora em vinil, que é a coisa mais linda do mundo, e claramente isso nunca vai vir pro Brasil. E The River é a melhor música do álbum, com certeza. E quem discorda é muito louco das ideias. Assim, Biru tá completamente doidão das ideias. Assim, eu tomei um pouquinho de ranço dessa música por causa do 7º episódio, já fica tocando repetidamente 500 vezes. Aham. Então, assim, eu tô precisando fazer um detox. Ah, sim. De The River, né? Eu tô precisando fazer um detox. Mas segue em frente. Mas, sério, mas é muito bom pra quem curte e tudo mais. Eu fiz uns. Eu tava falando pras meninas enquanto a gente tava assistindo que eu tava colocando coisinhas que me incomodaram em alguns episódios que são pequenas modificações que tem entre livro e adaptação, e eu não acho isso uma coisa ruim pra deixar claro, porque a adaptação ela é feita pra, né? Não dá pra copiar e colar o livro numa adaptação. Então eu acho que às vezes adaptar é a melhor forma de você construir uma história. Então pra mim, não acho que a série é ruim, mas é isso que me fez ficar tipo, porque eu li o livro. Tá. Primeiro de tudo, gente, a Camila. A Camila é uma das únicas personagens de Daisy Jones que eu tenho afetividade, tá? Então a Camila é uma das únicas personagens que eu consigo ter essa conexão de falar, eu amo a Camila e tudo mais. E, enfim. O que acontece? Eu achei que eles deram uma profundidade na Camila, que não tem no livro, que é até interessante, mas que, como pessoa que leu, eu fiquei meio assim, gente, mas assim, o que tá acontecendo aqui, entendeu? Por exemplo, o encontro dela com o Billy da primeira vez que é na lavanderia, que na verdade não é desse jeito, ele conhece ela enquanto ela tá trabalhando, e ela era garçonete, entendeu? E aí meio que parece que eles dão uma trocada nisso, colocando a Daisy sendo garçonete lá pra conseguir o dinheiro pra viver com a Simone. E definitivamente, gente, pelo amor de Deus, a Camila e o Ed sendo melhores amigos de infância. O que foi aquilo? Olha, eu entendo o motivo por trás de você querer colocar depois que a Camila meio que até uma galera dá a entender Meio que o que cacete, eles transaram. Então, amiga, isso no livro não Meio existe. que o cacete. Eles nem são próximos, então você fica assim, ué, que Entendeu? tá Assim, acontecendo? mas tipo, o episódio... Foi o 8? 6. Foi 6. Não, foi no 6 que aconteceu a coisa, mas no 8 veio a confirmação, porque no 6 fica só aparecendo o que aconteceu. No 8 veio a confirmação. Então, assim, no episódio 8 fica explícito o que aconteceu. Pode ser que isso não exista no livro, mas na série é descarado o que aconteceu. Nossa, então, eu assim, achei nada a ver. É descarado o que aconteceu na série. Então, assim, e ela fala assim, pô, eu tô feliz que aconteceu, mas nunca mais vai acontecer de novo. E ele fica puto. E você... E naquela hora eu só pensei, cara, o Billy vendo isso. Ainda bem que não tava perto pra escutar, porque, tipo, a condição que ele ia entrar em colapso e ele não ia entender nada. Então, sei lá, porque isso não existe na série, entendeu? Eu acho que dar. No livro. Na série, quando eles dão isso a entender, aí começa. Quando você vai atrás de comentário, fica. Ai, mas a Camila não é santinha. Pelo amor de Deus, da gente. Vocês querem que a mulher seja uma tonta? Não. Pelo amor de Deus. Entendeu? O cara traiu ela de cabo a rabo, com uma fila de garotas, e aí, tipo assim, só porque ela deu uma vez. Ela é horrível, olha, que mãe desnaturada, sabe? Pelo amor de Deus. Enfim, esse negócio da Camila com o Ed, pra mim, não faz sentido. E como também não faz sentido, a linha, tipo, do começo da banda, que ela larga tudo, da família, para ir com eles pra Califórnia. E aí acaba que entra naquele negócio de, que nome que vai ser a banda, porque Danny Brothers é muito ruim, de fato é. E aí vira The Six. Aí, tipo, mas nós somos 5. Hahaha, não são. Olha só, não é mesmo? Bom,
Pra quem não sabe, existe um outro personagem, que é o Pete, que ele não aparece em quase nada no livro, ele dá 2 palpites ali, não sei o que, né? Não fala, descartaram ele na adaptação. Mas antes a gente tem o Chuck. O Chuck foi da formação original do Dance Brothers lá, não sei o quê. E ele, na verdade, que era o baixista. E aí ele acaba saindo da banda. Só que eles trocaram o motivo dele ter saído da banda. Ele não sai da banda porque ele vai pro colegial. E aí, pro colegial, olha. Vai fazer faculdade. Porque vai fazer faculdade de odontologia, né? Ele sai da banda porque ele é recrutado e ele vai pro exército. Ele vai pra guerra. E aí o que acontece com ele? Ele morre na guerra. Seria a guerra do Vietnã, eu acho ali. E aí o que acontece? Faria, pra mim, na minha cabeça, faria sentido. Eu até vi umas pessoas comentando sobre isso e da mesma forma, assim, faria mais sentido eles colocarem The Six. Porque entre a Karen e ainda a presença, tipo, uma homenagem ao Chuck que faleceu, faria mais sentido. Mas eles decidiram que a Camila é parte da banda. Aí eu fiquei meio assim, aí. Mas tudo bem, a gente releva. Daí a gente vai pra Daisy. Porque como nessas primeiras partes é sempre envolvendo só o Billy e só a Daisy, eu queria dizer que eu não gostei da forma como eles começaram a introduzir a Daisy. Eu até cheguei a conversar com a Rayane sobre que eu sinto que eles amaciaram a Daisy. Porque o que acontece? Então, o livro, ele várias vezes ele vai te contando e vai te falando assim, olha, a Daisy, ela é um furacão, ela é o momento, ela é o clima, ela é um acontecimento. E, de fato, quando a gente tá presenciando ela em palco, não sei o quê, e ela é assim, só que na vida real ela também era. Só que a gente descobre depois que é porque aquilo ali é uma forma dela se proteger por conta dos traumas dela. E aí, na minha concepção, até tô falando desse jeito porque tô complementando as coisas que a Rayane, que é uma pessoa que veio de fora, até falou comigo. Pra mim, eles amaciam ela ali no meio, vira ela meio muito mocinha, ai, que garota Dream Girl, sabe? Não sei o que. Ai. Porque eles escancaram os problemas dela muito rápido, entendeu? Então eu sinto que se tornar o furacão momentos depois, e principalmente quando a gente chega o encontro com o Billy, e aí vem o embate que eles têm em Honeycomb, entendeu? Que aí ela fala assim, olha, modifiquei tua música. E aí o cara surta, porque, enfim, Billy é um surtado, tá, gente? Aí... cara, assim, fosse o cara, eu no lugar dele também ia surtar. Amiga, eu sei. Mas depois eu explico como é que isso funciona. Mas o negócio é o seguinte, gente, a Daisy, agora indo pra esse lugar de passado, ela começa na série como uma criança, a primeira cena dela da série é uma criança que é maltratada pela mãe. A mãe, segundo o que eu entendi, é uma artista, foi uma cantora que estava no auge nos anos 50, vamos botar assim. E a Daisy era criança. E a Daisy já era apaixonada por música, ela gostava muito de cantar, mas a mãe reprimia a voz dela, reprimia o talento dela e, inclusive, acabava com a autoestima dela. Então, ela saiu da Margaret, que é o nome de batismo, que é o nome como ela foi concebida, etc. E entrou no espírito da Daisy Jones, se tornando alguém mais para conseguir se proteger dos traumas que ela formalizou. Como é uma série de 10 episódios ao todo, as coisas precisam acontecer muito rápido. É uma temporada só para falar de um livro que tem umas 400 páginas, não é isso? Então, para você botar isso no audiovisual, você tem que enxugar muita coisa. E a forma como eles encontraram para fazer isso foi aquela. Eu achei justo. Pode ser que pareça acelerado demais para quem leu o livro e pegou aquela riqueza de detalhes de uma vez só na sua cara. Mas para quem tá vindo do audiovisual, é justo. Para quem vai acompanhar o audiovisual e depois pegar o livro, é mais justo ainda, porque você consegue ter uma ideia real do que você está lidando.
Não é uma série que vai deixar perdida igual Shadow and Bone. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas passo pra... Não, amiga, eu concordo, mas aqui eu acho que a minha crítica vai pela construção de cenas, pela construção do roteiro, de forma de você apresentar o personagem. Eu acho que, assim, eu tô no episódio 6, eu não terminei de assistir, galera, então, assim, só que ali, no episódio 6, a gente já começa a ver os traumas da Daisy se escancarando. E, assim, pra mim, na minha cabeça, faria mais sentido modificar como acontecem os fatos. Em vez de começar com aquilo, porque nos dois começa pelos traumas. Então a gente vê o Billy com o pai, e que eu acho muito interessante pontuar que no livro existe o trauma não só do Billy, mas do Graham também. E é muito interessante ver a dualidade nos dois traumas, tá? Porque são diferentes. E aí a questão daquele violão que ele quebra, que acho que é uma guitarra no livro, uma coisa assim, um violão, foda-se. Eles têm perspectivas deste instrumento diferente, que é aí que você percebe tipo assim, o que cada um causou no outro, certo? E aí na Daisy a gente tem essa apresentação da mãe dela, que no livro não é que ela meio que maltrata a Daisy, é que ela dá, como é que falar uma riqueza pra, assim, ela ignora a Daisy, entendeu? E aí tudo que envolve a Daisy é porque a Daisy é bonita. Então a Daisy começa a se sentir assim, eu sou uma merda, porque eu sou uma inútil, e a única coisa que eu sei ser boa é ser bonita. Então, isso depois acarreta, tipo, no caso, na adolescência dela e tudo mais, e aí se perpetua até o fato de que ela é uma solitária, entendeu? E aí ela se droga pra caralho. Eu acho que a construção disso torna ela muito vulnerável, coisa que ela não é, entendeu? Cara... Ela é e não é, entendeu? Escancara muito ela. E aí esse é o meu ponto de ela ter sido muito mocinha. Mas, passando pra frente, porque senão vai ficar muito longo. Eu acho também que todo o envolvimento da Camila, muito profundo com a banda, que não tem tanto no livro, porque de fato a conjunção da Camila com a banda é literalmente o fato dela ser a mulher do Billy, tá, galera? Então, assim, ela é importante pra história porque ela é o pilar que segura esse tal romance entre a Daisy e o Billy. E, assim, a Daisy e a Camila nunca foram tão próximas quanto pra você. E isso, pra mim, não é um bom fator. Porque aí eu sinto que o Billy e a Daisy são um pouco egoístas demais por conta da Camila estar presenciando tudo aquilo. Mas no livro a gente não há espaço pra gente ver literalmente o que a Camila sentiu. É só a partir das falas dela e tudo mais. E como no livro fala muito sobre as composições, que eram muito só a Daisy e o Billy, ou a turnê, que é só os dois e a banda, e nunca a Camila, eu senti que eles tentaram colocar ali alguns fatores para incluí-la na história. E também para criar uma profundidade para quando chegar a hora do embate que vai ter, né, da Daisy com a Camila, né, fazer sentido. Então, apesar de me estranhar, acho que vale a pena estar ali no meio. E eu ia falar alguma coisa, acho que eu esqueci na minha fala, corrida. Meu pai do céu, que burra. Muito burra. Ah, a cena ali que ela tira a foto, dá a entender que ela que tirou a foto, né, do álbum, que ela tira deles brigando. E eles modificaram até a capa, né, no caso. Mas Sim. enfim, isso aí são só coisas de coração de fã que lê o livro e acha a capa muito enigmática e tudo mais, porque aparece o peito da Daisy, enfim. Polêmicas. E é isso. Tá bom, agora. Calma. Eu não gostei do beijo, gente. O que foi aquilo? Que é aquele beijo ali no meio que eu fiquei, ai, meu pai do céu, pai, que é isso? Nossa, que chatice. Quis pular, viu? Não gostei. Assim, eu não sei dizer se eu gosto ou não do beijo em si. O que eu vou dizer sobre isso é apenas que valeu a pena.
como o Billy disse mesmo, foi um risco que ele correu e valeu a pena. Porque o álbum tá pronto, foda-se. Eu acho que deu uma modificadinha num negócio meio que assim, parece que ele fez de propósito pra ela cantar a música. Ele fez de propósito. Mas ele não fez, amiga, de propósito. Parece, porque aí descaracteriza totalmente esse negócio do ai, nossa, porque a gente tá meio que numa paixão e tal, não sei o quê. Não, aí o Billy fica super superficial. Mas ele não admite, ele não quer estar numa paixão nenhuma, ele não tá afim de entrar em paixão nenhuma, ele não quer assumir que ele tem paixão nenhuma. Então ele faz essa merda de propósito, sabendo que isso vai ter consequências, e fala assim, foda-se, eu vou correr o risco, ela vai cantar, e a gente segue em frente. O que vier de merda depois, eu enfrento depois. Eu gosto mais da tensão sexual que eles têm a todo momento. Inclusive, no livro é isso que a autora gosta de trabalhar entre eles, e na paixão deles, né? E não em amor, porque por aquilo, mas tudo bem. A paixão entre eles, o fogo. Encerrando essa história, a Daisy não sabe o que é amor. Tem muito isso. Ninguém nunca deu isso pra ela nunca nem soube que isso existia, então você pedir que alguém entenda que está apaixonada, que alguém demonstre que está apaixonada e assuma algum controle sobre isso, quando ela não tem a menor ideia do que é isso, é impossível. Então a forma dela demonstrar um negócio completamente... É um car crash. No livro também é. Então, assim, o Billy não tem culpa. Desculpa, eu vou morrer defendendo o Billy Dunne, gente. Desculpa. Ah, não, amiga. Aí não. Aí não. Não, eu vou morrer defendendo ele. Não tem como. Eu vou morrer defendendo ele. Ele é tão escroto quanto ela. Tão escroto, mas assim, escroto, mas ele escroto, tem... escroto. Sim, mas ele tem a justificativa plausível. Ah, Coisa não que a acho. Daisy não tem.